Muito bem, estamos de volta. Galera, já falamos sobre veias, vasos, artérias, aorta, a morfologia, a fisiologia do sistema cardiovascular, que é a veia. A veia é o tecido que, quando o coração contrai e distende, permite a circulação desse líquido, do sangue, por todo o nosso sistema. Mas, professor, falamos tanto dele, né? O que é o sangue? Ele é constituído de quê? Então, nesta aula, dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Nós vamos falar, então, sobre tecido sanguíneo. Isso! Ele faz parte do sistema cardiovascular? Ele faz parte do sistema cardiovascular. Mas a gente vai fazer aqui, tecido sanguíneo, uma introdução. Tá bom? Porque o tecido sanguíneo, gente, ele é formado por várias células diferentes. Aqui pro tio. Não tem o sangue. Você... Já ia falar assim. É brincadeira. Eu ia falar assim, corta aí, tu pinga assim. É um líquido. Parece homogêneo. A olho nu, ele parece homogêneo. Olho nu, como assim? Sem a utilização de um microscópio, né? De algo que eu possa enxergar. Ele parece um líquido homogêneo, mas não é. Ele é heterogêneo. Ele tem várias células que o constituem e cada célula, meu querido, ele tem uma função específica. Nós estamos falando aí que o coração, pulsação, o pulso, o sangue ele é denso, viscoso, ele tem a função de transportar o quê? Nutrientes, oxigênio, retirar o dióxido de carbono do tecido. A gente tira no processo de expiração e no processo de inspiração nós conseguimos colocar o oxigênio para dentro do sistema para ter um melhor funcionamento dos nossos órgãos. Mas só que não é o sangue, o líquido que faz isso. São células que constituem eles. Nesta aula, vamos falar de forma geral só do tecido sanguíneo. E aí a gente vai começar a saga da série, os episódios. Cada aula vai ser fragmentada em episódio, com uma aula específica para cada célula que constitui o sangue. Mas dá uma olhada lá na tela, senão o tio esquece de mostrar o conteúdo. Então, tecido sanguíneo é uma introdução, característica geral do sangue. Nós vamos falar o que é o tecido sanguíneo, do que ele é constituído. Os componentes, ele é formado pelo quê? O sangue, tá? Não a célula. Quando eu falo componente, é o sangue. Vamos usar os recursos. Eu gostei aqui da caneta. Então, uma introdução. Tecido sanguíneo, o que é? Quais são os componentes do sangue? Não a constituição. Função do sangue, todo mundo já sabe. Né, meu editor? Função do sangue. Transporte. O quê? Nutrientes, gás, né? Oxigênio, dióxido de carbono. Distribuição dos hormônios, né? Para o desenvolvimento de criança. Criança, vamos lá, de 0 a 6 anos. Aí, já quando começa o amadurecimento da fase de criança, de 7 anos a 9, que aí já está tendo modificação da percepção do comportamento, formação do caráter. Aí dos 10, 12 anos, 15, jovem, pré-adolescente, pré-adolescente. Aí de 15, 16, até os 19 anos é adolescente. Jovem adulto, dos 21 aos 30, aos 25 para homem, para mulher não, aos 19 ela já amadurece mais rápido. Jovem adulto, adulto e idoso. Então, o hormônio vai modificando. Não é isso o quê? Característica interna e externa. O sangue distribui isso. E outra coisa, o último. Meu chefe querido! Aqui, tio! E por último, o sangue auxilia em eliminar os resíduos. E ele elimina como, professor? Ele elimina pelos poros. Pelos poros. Quando você come a pipoca, come o arroz, come qualquer coisa que tenha sal, o sal também
Quando a gente pega, nossa, mas teu suor está salgado, é um processo de eliminação. Quem faz isso? O sangue transporta ou filtra grande parte dos resíduos das excretas que são eliminadas pela urina e outras pelas fezes. Então, além de transportar os alimentos, os nutrientes, ele também faz a excreção. Mas ele é constituído de quê? Essa é a principal função. Volta lá para a introdução, Jefferson, pelo amor de Deus. Já dei a aula e não mostro o conteúdo, né? E depois, finalizando com a característica. Eu tenho um problema fonético, falar característica, já percebeu? Acho que não sei, tem que pôr um fone. Então, uma introdução aí, como nós falamos. Pessoal, curtiu? O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo. Lembra de tecidos, aula de tecidos, que apresenta diversos componentes. O sangue tem como principal função, nossa, vai até repetitivo, né? Mas para criança não é. É o 8º ano. Aí os pedagogos falam, repete, frisa. Então aqui, ó, eu até frisei ali, ó. Eu vou usar o dedo agora. Aqui, ó, aqui qual que tá aí? Ah, botar o amarelo. Função de transporte dos gases, nutrientes, hormônios e substâncias. Ele é transportado pelo vaso sanguíneo e troca substâncias com o tecido que ocorre através dos capilares. Já vimos isso aí. Então, uma das caracterizações, né, do tecido sanguíneo, olha aí, ó, do que ele é constituído. Matriz líquida, que é o plasma, eu vou até marcar, ó, matriz líquida, que é o plasma, e que se encontra onde? Suspenso no líquido celular. Quem encontra suspenso? Hemácias, plaquetas e leucócitos. Eita, professor, já vai, galerinha. Deixa eu pular aqui. Não, tem que ler. Nos seres humanos, o sangue ocorre dentro de um sistema cardiovascular, o que é fechado. Isso significa que o nosso sangue encontra-se apenas no interior do coração e dos vasos sanguíneos. Ele não entra em contato com carne, ele está fechado, ele é fechado. Ele não mistura, ele tem trocas. Substâncias passam por ele. Geralmente, pessoal, as pessoas têm aí correspondente 70% do peso corporal. Com isso, o indivíduo tem aproximadamente aí, ó, uma pessoa de 70 quilos. Uma pessoa de 70 quilos, ela tem quantos litros de sangue, pessoal? Mais ou menos 5 litros. Então, pessoal, olha, isso depende do peso, tá bom? Da pessoa, isso vai depender. Depende também do sexo. Então, tem pessoas que ficam aí entre 4 litros e meio e 5 litros. É pouco, né? É pouquinho, mas pega 4 litros e joga no chão. É muita água, vamos supor. Então, entre 4 litros e meio até 5 vai depender. E quando a gente faz um cálculo, é altura, peso, isso envolve, tá, galera? Tem litros, mas fica em torno de 4 litros e meio, mas em média de 4 litros e meio a 5 litros. Então, olha aí, ó, é aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho outra figura. Deixa eu pular aqui. É essa daqui. Eu vou voltar. Eu pulei um slide, queridos estudantes. Tá vendo essa figura aqui, ó? Tá vendo? Olha só essa figura. O sangue, ele é assim, ó. Parece homogêneo, não é isso? É. Ele parece homogêneo. Aí eu vou voltar. Quando a gente faz a coleta no tubinho, isso aqui é um tubo de ensaio. Ó, quando a gente coleta o sangue e deixa ele descansando, não mexe nele, a gente consegue ver 3 fases do sangue. O plasma, um negocinho bem branquinhozinho, uma nuvenzinha que fica aqui no meio, ó. Que é essa porção aqui. Ah, não. Vermelho eu não posso usar. Apaga. Por que não pode usar, professor? Porque vai atrapalhar a cor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Deixa eu só analisar aqui, ó. Aqui.
Aonde eu fiz esse círculo, pessoal, é quando a gente coloca o tubinho, em cima é o plasma, tem os leucócitos, e aí a parte vermelha estão as hemácias. E a gente percebe que o sangue não é homogêneo. Então, o plasma, ele corresponde mais ou menos 50%. Plaquetas e leucócitos, 4%. 41% são de hemácias. Então, eu vou frisar aí, ó, hemácia. Qual é a principal função da hemácia? Troca gasosa. É ela que faz aquele processo de captar o oxigênio, que nós vimos na última aula, liberar o oxigênio para o tecido, e depois captar o dióxido de carbono do tecido e liberar nos pulmões. Prof, leucócito e plaquetas. Sistema imunológico, pessoal. A gente vai ver. Defesa do organismo. Plaquetas, processo de cicatrização. Todo sangue que é doado, ele é separado, quer dizer, fracionado. Ele é fracionado em hemácias, plaquetas e plasma. E assim podem ser beneficiados para pacientes em unidade. Vem aqui, Butiu, rapidamente. Não tem quando a gente vai nos hemocentros fazer doação de sangue? Aí você é do tipo A, do tipo B. A gente vai ter uma aula de tecido sanguíneo em relação somente a tipos de sangue. Então, a pessoa não toma o sangue todo, que a gente fala sangue total, ST. Não. Você doa seu sangue, aí, o que eles fazem? Fracionam. Eles centrifugam o sangue numa máquina, numa centrífuga, e aí tiram só o concentrado de hemácia, que é do tipo A, o concentrado de hemácia, que é do tipo B, A, B e O. E aí a pessoa que está precisando desse sangue, A, é direcionado só para aquela pessoa que pode. A gente vai ver isso aí. Professor, e o plasma? Também é fracionado. Aí é direcionado para as pessoas que precisam dos componentes que tem no plasma. Dá uma olhada lá na tela. Então, cada fração, o plasma, ele tem componentes, várias proteínas. Nós vamos dizer que do que é constituído o plasma. Então, o tecido sanguíneo, primeiramente, nós tínhamos a imagem que ele fosse o quê, professor? Homogêneo. Eu vou voltar, olha lá, ó. Tecido sanguíneo, né? A gente pensa que é uma coisa homogênea, mas o sangue é constituído por várias partes. Na primeira fração, o que é a fração, professor? Separação. O sangue descansando, parado, ele forma uma porção que é o plasma, olha aí, leucócitos e hemácia. Só que o plasma tem várias outras substâncias nele. Vários componentes. E na parte da hemácia também. São hemácias diferentes. Então, quando a gente centrifuga, olha o que a gente encontra no plasma, pessoal. Olha aqui, ó. O plasma, nesse slide, a gente vê aqui, ó. Ah, será que o plasma é só um líquido amarelo? Não. Quando a gente centrifuga, olha o que a gente encontra nele. Plaquetas. E também aqui, ó, leucócitos. E nas hemácias, tem hemácia do tipo A, B, AB e O. E positivo, negativo, nós vamos ver isso aí, tá bom? Então, aí, ó, principal função, né? O sangue apresenta diversas funções no corpo. Só que a gente sempre fez o quê? Função do sangue. É oxigenar, liberar oxigênio, dióxido de carbono, não. Além disso, transporte de nutrientes, transporte dos gases, hematose, anota aí, com H, que é um processo de troca de oxigênio para dióxido de carbono. Você substitui, você dá oxigênio para o tecido e tira dele dióxido de carbono. E quando isso está no nível tecidual. E quando está no pulmonar, você libera dióxido de carbono e capta o quê? Oxigênio. Transporte de resíduos metabólicos. Ah, resíduos metabólicos, professor, quando você, aqui, Butil,
Quando você se alimenta, lembra? Liberação de resíduos. Eu falei tanto sobre suco, nutrientes. Sabe o que é um resíduo metabólico também? Fígado. Quando você toma remédio, o fígado, o remédio, o princípio ativo vai atuar em uma determinada dor que você está sentindo. Dor de cabeça, dor no estômago, qualquer que seja o remédio. Um xarope, uma pílula, ou um polivitamínico, né, que você toma. Isso quando era criança. Eu tomava um chamado emoção de Scott, pelo amor de Deus. E quando a mãe faz, meu Deus, que tritura! Meu chefinho, meu produtor, me ajuda aí. Como é que é? Como é que eu tenho que olhar? É mastruz! Obrigado, meu querido! Mastruz, misericórdia! Tomava aquilo ali, na base da porrada. Galera, quando você toma mastruz, vitaminas, tudo, tem resíduos, tem produtos metabólicos, coisas que são oriundas do metabolismo. Sujeiras. Aí o que tem? Sujeira como assim, professor? Quando você toma remédio, o princípio ativo vai atuar, mas tem resíduos desse metabolismo. Resíduos é tudo que não vai ser utilizado pelo nosso organismo. O fígado, o sangue vai levar isso no fígado, o fígado vai desintoxicar, retirar esses resíduos. E a gente vai liberar eles ou por um processo de excretas, ou urinário, e vai liberando. Lembra quando você toma antibiótico? Você sente o gosto, né? Fica com gosto assim, quando está tomando antibiótico. Então, esses processos todos vão ser eliminados. Então, o sangue também tem esse processo de retirar todos os resíduos metabólicos, mas nós temos um órgão específico para isso. Lá na tela. Olha lá, ó, transporte dos resíduos metabólicos. Defesa e imunidade, né? Quer dizer, o sangue, tem uma parte do sangue, meus queridos, que tem células com ação de proteção. Macrófagos, leucócitos, eosinófilos. Aqui eu só falei leucócitos, mas eles nos defendem quando ocorre o quê, professor? Um ataque viral, uma infecção, um ataque de bactérias. Quando a tua garganta fica cheia de bolinha, que fica coçando a garganta, uma infecção bacteriana, o organismo... Aqui, meus queridos, quando você se cortou, aí infecciona, fica inchado, não é isso? Começa a minar uma aguinha, aí você tem que limpar, passar mercúrio, mas aí você tem células de defesa que vão proteger ali para não deixar os micro-organismos invadirem enquanto você está fazendo a limpeza. Nós vamos ver cada um desses componentes. Outra função do sangue, dá uma olhada lá. A gente fala que é só respiração, coagulação sanguínea. Cortou, machucou. Aí o sangue faz aquela... Quando você corta, mina. Galera, olha aqui, ó. Quando você corta, aí então quando alguém te arranhou, não mina uma água, uma aguinha, e aí se você deixar essa aguinha, ela seca, fica amarelinha e se transforma numa casca. E aí, quando acontecem esses cortes e ocorre o processo de cicatrização, fica uma casquinha. Nós vamos ver quais são essas células que auxiliam no processo de cicatrização. Que também ocorre dentro do processo de cicatrização, é a coagulação sanguínea. Para evitar que ocorra, então, uma hemorragia, né? Tem pessoas que têm deficiências, doenças do sangue, e não conseguem realizar a coagulação sanguínea. Lembra? Hemofilia. São doenças, nós vamos ver algumas doenças do sangue, são doenças genéticas, como hemofilia, hemoglobinopatias, fibroses, que alteram alguma estrutura dessas células de defesa do sangue. Tá bom? Lá na tela. Então, aí, para a gente ir finalizando, né? Entre as diversas funções, como transportar nutrientes, transporte de gases respiratórios, resíduos metabólicos, defesa e coagulação sanguínea, para a gente não perder o ritmo, vamos fazer uma atividade para fixar isso aí que a gente está entendendo aqui só sobre sangue. Aí, primeira questão.
O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substâncias principalmente por água, proteínas e tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicando esses elementos. Gente, qual foi essas alternativas que nós vimos? Somente a alternativa B, professor. Plaquetas, hemácias e leucócitos. Sobre as principais células que constituem aí, quando nós fracionamos o sangue. Plasma, leucócitos e hemácia. Tá bom? Aqui, queridos, tem aí uma atividade com 5 questões para vocês desenvolverem para fixar melhor esse assunto. Daqui a pouco eu te volto para a gente ver, então, as particularidades dessas células que constituem o sangue. Tchau, tchau.